Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Mães Solo, mais um vídeo. Eu terminei ontem falando o negócio da comparação que eu fiz dos pets com o ser humano. Eu queria até completar uma coisa antes, mas antes, quem ainda não assistiu os meus vídeos, tem vídeos anteriores, fiquem à vontade. Meu nome é Fabiane, para quem não me conhece, podem me chamar de Fabi, antes de eu entrar no assunto. Se inscrevam, fiquem à vontade, façam seus comentários. Quem quiser mandar e-mail é para mãessolo2020@gmail.com. Compartilhem entre a mulherada aí que vocês conhecem, que se identifica, tá? E eu tô aqui aguardando e-mail de vocês, tá bom? Voltando. No vídeo anterior, eu encerrei falando sobre Lei Maria da Penha e proteção dos animais. Eu fiz a comparação entre o ser humano e o pet, como que a lei está sendo mais dura para os homens, né, para as pessoas que maltratam os pets, porque eu falo homens, mas na verdade existem mulheres também. Vamos chamá-los de cabeças de ameba. E depois disso eu ainda fiquei pensando assim, né? E aí me comparei nessa coisa toda, mas assim, eu acho que também vale a comparação com o filho, com os filhos da gente. Será que os pais perdem os filhos na mesma velocidade em que os cuidadores de pet perdem seus pets? Porque até onde eu compreendi da conversa que eu tive com essa amiga esses dias para trás, a pessoa que entra e pega esse pet, o cara imediatamente perde a guarda. E eu vejo muitos casos de filhos que continuam fazendo visita para os pais, né? Que pode ser o pai tem a guarda unilateral, ou a mãe tem a guarda unilateral, e nos dias de visita ou nos dias da guarda compartilhada, o cabeça de ameba não quer nem saber, tortura a criança. Teve um outro caso também de um casal que se separou, o filho ficou, acho que era uma menina, ficou com a mãe, mas a mãe despirocou no meio das drogas, virou uma cabeça de ameba. Essa criança foi morar com o pai era juntado, amaziado, casado, sei lá o que era, e os dois judiavam muito da criança. Aí a vizinhança chamou o conselho tutelar, nem sei se eu já contei esse caso pra vocês, mas se não tiver falado, eu falo aqui agora. E se tiver falado, não custa nada repetir. E aí a vizinhança mobilizou assistente social, depois de muito tempo assistente social, conselho tutelar, assistente social, conselho tutelar, e a criança continuou dentro deste ambiente, ela não foi retirada como um pet é retirado, ela foi morar com a avó, não sei se é materno, não sei se é paterno. Um belo dia essa avó precisa fazer uma cirurgia e precisava deixar com alguém. A mãe não podia deixar porque eles não sabiam nem onde a mãe estava. Como diz o ditado, quem pariu Mateus que o embale, ela colocou essa criança no lar paterno novamente, para que ela pudesse se recuperar, essa avó pudesse se recuperar. No dia seguinte a criança apareceu morta. Né? Então um pet fica livre disso. A criança nem sempre. É lamentável, é triste, mas é uma realidade. Então é por isso que eu falo, a Lei Maria da Penha ajuda, mas ela precisa endurecer muito, ela precisa melhorar muito. Sabe o que eu acho que tinha que fazer? O cara aprontou a primeira, seja leve do ponto de vista da justiça, manda ele lá para outro estado, entendeu? Afasta ele dessas pessoas, tem que afastar, porque não adianta meter a protetiva. Não adianta, tem que mandar ele para outro lugar. E lá no outro lugar põe a tornozeleira, porque aí se ele sair do estado, ele tá lascado. Aí realmente ele está lascado. Faz ele aparecer na delegacia para poder assinar o documento todo dia 18 horas. Enfim, dá para usar um monte de método. Então, se o cara aprontou no Oiapoque, manda lá pro Chuí. Não manda pra perto, não. Tem que mandar para longe. Ele não tem nem dinheiro para poder pagar, para poder voltar.
O texto de hoje é Leite sem Nesquik. A artista Tata Alves, 28, é mãe solo de 2 meninos gêmeos de 9 em São Paulo. 9 anos. Ela teve uma gestação complicada. Uma enfermeira me perguntou se eu escolheria a mim ou aos meus filhos em caso de morte, diz. As crianças nasceram prematuras e foram internadas por 21 dias na UTI. Ao saírem do hospital, Tatá começou a passar roupa de amigas para comprar o leite receitado de R$40. E é caro mesmo, viu, gente? Porque as minhas 2 filhas tiveram intolerância à lactose. Na época da primogênita não tinha tanto, né, de variedade de tipos de leite. As 2, eu amamentei até 4 meses, mas como minha cabeça estava sendo atormentada nas 2, o meu leite passou a não sustentar, porque eu não estava psicologicamente bem, enfim, não tinha apoio, não tinha pio nenhum. Então, teve que inserir a mamadeira para as 2. Só que para a primogênita foi ruim, porque não tinha, né, o que a gente tem hoje. Para minha caçula, não. Ainda assim, ela ainda sofreu muito, porque a gente teve que testar um monte de leite até ver qual que dava certo. E é caro. Mas a altura da tábua era a mesma da minha cesárea. Conforme balançava o ferro, a tábua encostava na minha cirurgia e sangrava até inflamar, relembra. O pai, que desde o início da pandemia afirmou que não conseguia mais arcar com a pensão, só foi conhecer os filhos 6 meses após o parto. No novo arranjo pandêmico, os gêmeos passaram a ficar 15 dias com ele, 15 dias com ela. A mãe se diz atrofiada emocionalmente em trabalhar e ainda ensiná-los que cumprir tarefas domésticas não é exclusivo das mulheres. Hoje em dia é assim, não é em todos os lares. Não é. Tem muita mãe, cabeça de ameba e pai que acha que só a menina que deve ajudar nos afazeres. Desde pequenininho já ensina. Aqui em casa, por exemplo, a última coisa que eu dou para minha filha caçula é boneca. Ela tem boneca? Tem. Mas eu dou coisas didáticas, joguinhos, sabe? Quebra-cabeça, tela para ela poder pintar, tinta, eu dou essas coisas. Ultimamente ela tem brincado mais de boneca, mas geralmente ela gosta de brincar mais dessas coisas. E adora me ajudar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tem louça para lavar. Eu deixo ela lavar aquilo que não precisa usar bombril, por exemplo. Faca, por exemplo. Né? Porque bombril às vezes pode machucar a mãozinha. Vou fazer comida, vou picar batata. Dependendo do jeito que eu vou picar batata, eu ponho a tábua em cima da pia e ela pica com a faquinha lá bonitinha, faquinha sem ponta. Sobe no banquinho, se sente, se acha, adora. Eu acho que a refeição para ela fica até mais gostosa porque ela sabe que ela participou no preparo. Na época que eu morei no interior, que eu fazia bolos integrais para poder vender, não tinha uma vez que ela não estava junto comigo lá segurando, eu ajudando ela a segurar a batedeira e a gente fazendo bolo. Outra coisa, eu limpo a minha casa inteira e depois eu falo pra você, amor, limpa pra mim, aí ela vai com o paninho de chão, então você vai ensinando essas coisas, mas não pode ser só para as meninas, tá? Isso não pode ser exclusivo só das mulheres. A minha família é extremamente matriarca. Então, as minhas primas, por exemplo, não só minhas primas, as minhas tias que têm filhos homens, todos sabem lavar, passar e cozinhar, sem exceção. Não passou a mão na cabeça de um filho homem. E eu tenho orgulho dessas tias e das primas também, que fazem isso com seus filhos. Porque não pode ser uma responsabilidade só feminina, não. Senão fica aí, ó, nesse sofrimento igual muitas mulheres vivem até hoje. Ok. Eu costumo dizer que leite dos meus filhos não foi misturado com Nesquik, mas com sangue. A construção de redes de apoio entre mulheres e mães solo é uma tática para diminuir as vulnerabilidades. Elas unem pessoas que ficam de olho nas necessidades um dos outros e são ainda mais importantes para as mães que ficaram desempregadas com a pandemia. Como é que tá? Como é que é? A preocupação...
Vamos dizer que o governo também está se preocupando com isso, né? Porque as mães solo, elas recebem dois valores juntos, né? Com a coisa do auxílio emergencial, mas o olhar está mudando e isso me toca, sabe? Teoricamente tá, mas precisa da prática, precisa ali no dia a dia a coisa realmente funcionar. Elas unem pessoas que ficam de olho nas necessidades uns dos outros e são ainda mais importantes para as mães que ficaram desempregadas com a pandemia. É o caso da Carolina Borges, 37, mãe solo de uma menina com 7 e outra com 4 anos. No início do ano, ela mudou-se para um apartamento com uma bela vista do recluso Jardim Botânico na zona sul de São Paulo para diminuir o aluguel. A ideia era enxugar custos para sequer contratar um serviço de banda larga em casa e usar a internet gratuitamente em estabelecimentos da prefeitura, como os telecentros. Afinal, ela é ativa em conselhos municipais e luta para ter espaços e direitos para as mães em locais públicos da cidade, como parques e bibliotecas. Enfim. Em março, porém, ela perdeu o emprego de divulgação de eventos e foi obrigada a usar uma reserva de dinheiro, acionar o auxílio emergencial e assinar um pacote de internet para realizar trabalhos em casa. As crianças usam meu computador e meu celular, onde faço trabalhos pontuais como social média e me dá um desespero. Se quebrar, eu nem mentalizo o que pode acontecer, diz. Eu faço mágica para fechar o mês. Que mulher que não faz mágica para fechar o mês? Ô, gente, que mulher que não... Eu vi uma reportagem, que eu queria até falar nisso, mas eu já vou aproveitar um ensejo. Eu vi um vídeo falando: mães solo, o que elas comem, o que elas vestem, onde elas vivem. Ô, gente, a minha tem 6 anos. O que elas comem? Resto dos filhos. Se ela não puder comer a comida porque ela não tem dinheiro para a refeição das duas, a filha come. Minha filha come. Eu não como, não. Se sobrar um grãozinho de arroz, eu pego ele inteiro e ponho no buraco do dente para falar: deu para comer e tampar o buraco do dente. O que elas vestem? Tudo que for confortável. Short largo. A minha caçula detesta bermuda. Eu amo bermuda porque é confortável, porque você pode sentar, abaixar, nada acontece. Sapato de salto, tem um monte guardado. Mas já tentei usar aqui dentro de casa. Eu me desequilibro. Eu perdi totalmente o equilíbrio depois dessa gravidez. Então, fico treinando dentro de casa pra ver, sabe? Pra ver se eu dou conta. Onde vive? Dentro de casa por conta de filho. Dentro de casa por conta de filho. Não sai muito pra vida social, não. E quando sai, se é o meu caso, por exemplo, que era o que eu fazia com a minha irmã, caçula, e com a minha primogênita, sai junto. Sozinha, não. Segundo ela, algumas mães solo pretendem até furar a quarentena para desafogar uma às outras. Enquanto uma olha as crianças, a outra descansa. A gente está estudando e vendo o nível de isolamento de cada mãe para ver se vale até mesmo arriscar, diz. Tem dias que eu não durmo quase nada. Comigo também não é muito diferente. A madrinha da minha segunda filha mora no mesmo prédio onde eu moro. E aí, quando ela fala comigo assim: deixa ela vir aqui para brincar com o filho dela, nossa! Nem que seja meia hora, dá um descanso. Porque não é que você para, mas você consegue não parar melhor, entendeu? Que quando o filho da gente está dentro de casa, se você está arrumando casa, por exemplo, ele quer comer alguma coisa, você tem que parar, dependendo do que ele quer comer. Né? Você tem que parar, fazer e depois tentar continuar no mesmo ritmo. Mas é a mesma coisa, você está lendo um livro, você está lendo um livro, está lá se deliciando com o livro. Você saiu, quando você volta, você tem que voltar uma página atrás para você voltar para o embalo, voltar para os afazeres de casa, é a mesma coisa. Então dá um descanso mesmo, nossa, muito bom, meia horinha, tá ótimo, tá lindo. E com esse negócio da pandemia, né, a gente tá ficando isolado, o máximo que eu faço é descer com ela aqui em volta do prédio. E aí
eu já tô tão cansada que na hora que desce pro prédio eu falo assim, eu moro no último andar, não tem elevador. Na hora que eu desço, eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que pensar que eu tenho que subir essas escadas tudo de novo. E que criança tem uma energia, né? Nossa, esses dias a minha tá acordando 6 horas da manhã. 8 horas da noite eu tô pregada, doida pra dormir e ela tá lá no gás. Vamos voltar ao texto. No Brasil, o desemprego é uma realidade essencialmente feminina, que foi o que eu falei no vídeo anterior sobre a porcentagem que eu não consegui achar, mas vi que o medo do desemprego é maior entre as mulheres do que nos homens. Mesmo em períodos com forte atividade econômica, como entre 2007 e 2011, a taxa de desemprego entre as mulheres manteve-se maior do que as dos homens, que eu acredito que seja por aquilo que eu também falei anteriormente. Tem lá o casal tem filhos, os dois saem para trabalhar. Algum tratamento emergencial com o filho, quem para é a mulher. O homem nem precisa, aliás, quando acontece alguma coisa, ninguém liga para o pai, liga para a mãe. E a mãe nunca liga para o pai, vai lá e resolve, né? Voltando. Em 2017, eram 15,8% de desempregados. Os homens eram 12,2%. De acordo com o IBGE, 7 milhões de mulheres ficaram desempregadas somente na primeira quinzena de março, no início do isolamento social. Não, como é que é? Ah, tá. Em 2017, era 15,8% de desempregadas e os homens eram 12,2%. Ponto. De acordo com o IBGE, será que vai ter essa informação aqui, hein, que eu perguntei? Olha que legal. De acordo com o IBGE, 7 milhões de mulheres ficaram desempregadas somente na primeira quinzena de março, no início do isolamento social. Até junho, a taxa de mulheres desempregadas foi de 14,9%, dos homens 12%. Aí, tá vendo? Porque o que eu faço? Eu leio o texto todo, sei mais ou menos do que trata, mas esse tipo de informação não foi guardada. Então, aquilo que eu pedi para que vocês me ajudassem no vídeo anterior, no antepenúltimo, e que eu não consegui no último, que eu soube falar algumas coisas, aqui deu a informação bonitinha. Parabéns, muito legal. Aí vem um comentário da Fabiana Silva, mãe de um filho de 3 anos. Sou mãe, preta e periférica. Minha gravidez foi uma não escolha. Oxe, me vi agora. Mas quando fiquei grávida, recebi apoio das minhas alunas, muitas delas mães solo também. Uma coisa geracional. A gestão foi incrível. Meu filho é um menino muito carinhoso, mas as experiências depois disso vão ditando a sensação sobre ser mãe. O texto de hoje é esse, se encerra por aqui. Então, tá vendo? É muita gente que tem história igual, entendeu? Eu me vi nela, não escolhas de engravidar, de ser mãe, né? Pra esbarrar com... Enfim, é o famoso dedo podre, né, que a gente fala, né? A gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que você tá no caminho certo, que você fez a escolha certa, sabe? E aí, de repente, você ouve um comentário ali, aí você ouve um comentário aqui, você não acredita, você ainda persiste, porque mulher, ela demora um certo tempo para poder desistir, né, desse relacionamento, até que um machado abre a caixinha de Pandora, sua cabeça abre e as fichas caem de uma vez. Tarde, qual é o jeito? Ó, segue teu rumo aí, ó, e eu vou seguir o meu. E no meio disso ficam os filhos. Quem são pais sábios, deixa o filho lá na zona dele de conforto, ele não tem que participar disso, ele não tem nada a ver com isso, e cai na lona lá no, como é que chama aquele negócio de MMA lá, vocês dois lá, entendeu? Mas deixa seu filho fora disso, senão não vai crescer saudável. Bom, o vídeo hoje ficou bem curtinho, é hoje, é só por hoje. No próximo vídeo eu continuo lendo isso, tá? E vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.